Meus queridos, paz seja com vocês. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões no Salmo 32 e hoje vamos refletir nas verdades ensinadas no versículo 8 e no versículo 9. Então, Salmo 32, 8 e 9 nos diz o seguinte: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Nunca deixe de me surpreender a riqueza do Salmo 32. Já vimos tantas coisas serem ensinadas para nós nos versículos anteriores. Vimos situações tão adversas. O salmista que antes sofria pelo peso da mão de Deus e pela culpa por não confessar o seu pecado, encontra no versículo 7, nesse Deus, o seu refúgio, o seu esconderijo. Agora, de maneira direta, o Espírito Santo usa o salmista não apenas para instruir o coração do salmista, mas a todos os homens que se apresentam diante do Senhor, contritos e arrependidos verdadeiramente. Esses homens, eles não ficarão ao léu, eles não ficarão desamparados, sem rumo e sem direção. Mas aquele que antes foi alvo do ultraje do pecado, ou seja, o próprio Deus, ele se coloca de maneira paternal e graciosa, como aquele que irá instruir o arrependido, que irá ensiná-lo no caminho em que ele deve seguir. E essa instrução ela não será fria, ela não será uma mera voz de comando daquele que tem todo o poder. Mas o versículo 8 termina dizendo que sob as vistas do Altíssimo, aquele que se arrependeu receberá conselho, receberá instrução pelo caminho que ele deve andar. Essa expressão na literatura de sabedoria, e especialmente aqui nesse salmo, não significa apenas que Deus está olhando para aquele que se arrependeu, porque, na verdade, os seus olhos estão sobre todo lugar, sobre maus e bons, sobre justos e sobre injustos. O que o salmo aqui está nos ensinando no versículo 8 é que os olhos do Senhor estarão sobre aqueles que se arrependeram, não apenas os contemplando, mas também os protegendo, os guiando, os instruindo. E então no versículo 9 nós temos uma exortação muito severa, mas também muito necessária, que diante de uma ação tão graciosa, de um Deus todo-poderoso, santíssimo em si mesmo, que não só perdoa, mesmo sem ser obrigado a isso, aqueles que foram arrependidos, que se mostraram contritos ante a sua face. Um Deus tão gracioso que, de maneira pessoal e protetora, os instrui pelo caminho, pela direção que eles devem seguir. Essa ação tão graciosa, ela não deve ser rejeitada. O Senhor usa uma figura de linguagem dura. Ele diz que aqueles que recebem essa graça, eles não devem se mostrar como os cavalos ou como as mulas, que precisam de cabrestos, de freios. Do contrário, eles não obedecem. É uma exortação para o meu coração e para o seu coração. Provérbios fala que exatamente o cabresto e o freio foi feito para a mula, para o cavalo. Assim como a vara foi feita para a costa do insensato. Não devemos rejeitar em hipótese alguma a demonstração tão graciosa de um Deus todo-poderoso, que não é obrigado em nada a nos perdoar. Muito pelo contrário. O que nós mereceríamos era a condenação eterna. Mas ele, de maneira paternal e graciosa, não só nos perdoa, como nos instrui, como coloca sobre nós o seu olhar cuidadoso e protetor e nos ensina no caminho que deve andar. Nós vivemos lutando contra o pecado diariamente. Nós precisamos voltar, por exemplo, domingo após domingo, em nossos cultos, ao momento de contrição. Mesmo antes disso, durante a nossa semana, precisamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E esse salmo está nos ensinando de maneira tão rica que o Senhor, de maneira graciosa, nos perdoa e Ele não nos deixa desamparados, mas Ele pessoalmente nos instrui. Ele nos ensina pelo caminho que devemos andar, como Ele está fazendo conosco através da meditação desse salmo e de tantas outras passagens que temos recebido da parte do Senhor. Mas então, diante de tudo isso,
devemos atentar também para essa exortação carinhosa e paternal e sincera e severa do nosso Deus, de que jamais podemos rejeitar, que jamais podemos ser insensatos e ter repetidamente a vara do Senhor batendo em nossas costas, nos chamando ao arrependimento e nos chamando a atenção. Não sejam como cavalos e mulas irracionais, que se não colocarem cabrestos e freios, não obedecem. Deus encontre em mim e em você, homens e mulheres, que atentam para essa graça gigantesca, para esse favor imerecido, que nós não sejamos irracionais como aqueles que rejeitam a correção de Deus, mas que nós aceitemos, com um sorriso em nosso rosto, essa instrução e essa condução protetora e paternal. Deus te abençoe.